Olá a todos e a todas. Hoje discutiremos aqui na aula, dando continuidade ao curso de Fundamentos do Estado, o tema Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro. Qual é a forma de Estado adotada para o Brasil pela Constituição Federal de 88? A Constituição Federal de 88 adotou a forma de Estado federal, também chamada de federada, complexa ou composto ou composta para o Estado nacional. Quando a gente fala de forma de Estado, a gente está falando de como se organiza num território o exercício do poder político. A gente está falando, portanto, da repartição territorial de poderes. Se a forma federativa adotada pela Constituição Federal de 88 existe, né, ela se contrapõe ou se diferencia, em especial, do chamado Estado unitário, que é adotado, por exemplo, no Uruguai, nosso vizinho, e também da confederação. Um exemplo de confederação é a União Europeia. Eu vou discorrer sobre as características do Estado federado e, partindo dessas características, eu vou explicar as diferenças dessa forma de Estado para o Estado unitário e a confederação. Quando a gente fala de Estado federal, a gente está falando de uma forma de organizar num território o exercício do poder político caracterizada pela descentralização, pela existência num mesmo território de múltiplos centros de exercício de poder político. Esses múltiplos centros exercentes de poder político numa federação são entidades políticas autônomas. E a gente diferencia autonomia de soberania. Numa federação, o Estado federativo é soberano. É o poder de mais alta hierarquia, equivalente, né, aos outros estados também soberanos. Mas, numa federação, as entidades que compõem a federação são autônomas, né, gozam de certas prerrogativas e possuem competências específicas, diferenciadas umas das outras. Essas entidades políticas autônomas não possuem hierarquia entre si, e elas também não são soberanas. No caso da República Federativa Brasileira, ou seja, do Estado brasileiro contemporâneo, essas entidades políticas autônomas são União, Estados-membros, tipo Minas Gerais, São Paulo, Pará, etc., municípios, tipo Varginha, Três Pontas, etc., e Distrito Federal. União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal são as entidades políticas autônomas que compõem o Estado Federal brasileiro. Não se reconhece num Estado federal o direito de secessão. O que é o direito de secessão? É o direito de se separar da federação. Não se reconhece num Estado federal, como o brasileiro, que, por exemplo, Varginha se torne um Estado soberano, né? Ou que o sul de Minas declare independência, né, em relação à República Federativa do Brasil, ou que o Rio Grande do Sul, né, se emancipe e no exercício de um direito de secessão torne-se um Estado soberano. Isso não existe, do ponto de vista jurídico formal, numa federação. Isso existe, em contrapartida, numa confederação, porque uma confederação é uma articulação política de estados soberanos.
A gente viu, a gente está assistindo, por exemplo, ao chamado Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia no exercício do seu direito de se desvincular politicamente da Confederação União Europeia. Então, a diferença essencial entre o Estado Federal e a Confederação é essa. O Estado unitário, por outro lado, ele é caracterizado pela centralização política. Não existe, num Estado unitário, como no Uruguai, entes políticos autônomos. Essas outras instâncias estão subordinadas a um único ente político que exerce as atribuições estatais. Tranquilo? Segundo o disposto na Constituição Federal de 88, a gente tem, então, União, Estados, Distrito Federal e municípios como pessoas jurídicas de direito público interno, entidades políticas dotadas de autonomia. A soberania é vinculada ao Estado brasileiro, né, uma característica básica do conceito jurídico de Estado, que a gente trabalhou na primeira aula, e é a República Federativa do Brasil, né, o nome que se dá ao Estado brasileiro, pessoa jurídica de direito internacional, titular, portanto, da soberania no que tange ao território e ao povo brasileiro. A representação internacional do Estado brasileiro é feita pela União, que exerce, portanto, prerrogativas da soberania nacional. Quando a gente fala que as entidades políticas que compõem uma federação, né, no caso do Brasil, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, possuem autonomia, a gente quer dizer, em síntese, que elas possuem capacidade de auto-organização e de autolegislação, capacidade de autogoverno e capacidade de auto-administração. O que é isso? Auto-organização diz respeito à capacidade que cada ente político autônomo possui de criar as regras básicas para a organização política daquele ente. Isso se dá, no caso dos Estados-membros, por meio da promulgação das constituições estaduais. Então, Minas Gerais tem uma constituição, né? O Pará tem uma outra constituição. Isso se dá, no caso dos municípios, pela promulgação dos chamados planos diretores, que são leis regentes da realidade política municipal. Quando a gente fala de autolegislação, a gente está falando da capacidade que os entes políticos autônomos possuem de criar suas próprias leis, né? Ou seja, de criar suas normas jurídicas gerais e abstratas que inovam no ordenamento jurídico dos respectivos entes federados, criando direitos e deveres a eles vinculados. Então, a gente possui em Minas Gerais leis estaduais, né? Assim como em Sergipe existem leis estaduais, assim como em Santa Catarina existem leis estaduais. E no âmbito dos municípios, a mesma coisa ocorre, né? Varginha possui leis municipais, tal como Três Pontas possui também leis municipais, decorrência dessa capacidade de autolegislação típica da autonomia que os entes políticos possuem numa federação. Autogoverno diz respeito à capacidade de se organizar os governos desses entes políticos autônomos. A gente vai ver na aula que vem que a Constituição Federal prevê uma tripartição de poderes, estabelecendo o exercício de funções típicas e atípicas
pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. A gente tem Poder Executivo no âmbito municipal, a Prefeitura, no âmbito estadual, o governo, né, do Estado, e no âmbito federal, a Presidência da República. A gente tem Poder Legislativo no âmbito municipal, a Câmara dos Vereadores, no âmbito estadual, as Assembleias Legislativas, e no âmbito federal, que adota um sistema bicameral, o Congresso Nacional é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E Poder Judiciário a gente tem em âmbito estadual e em âmbito federal. Né, a capacidade dos entes federativos de organizarem, né, os seus governos, estabelecerem e materializarem os exercentes dos poderes políticos, decorre dessa capacidade de autogoverno que caracteriza a autonomia dos entes políticos, que compõem uma federação. Por fim, autoadministração diz respeito à capacidade de praticar os atos de gestão, os atos concretos, as políticas públicas referentes a cada um desses entes. A Constituição Federal de 88, ela prevê uma repartição de competências entre os entes federativos, definindo o que pode e o que não pode cada ente federativo fazer. Esse tema é muito importante e essa aula de hoje vai dar ênfase nessa distribuição de competências, porque é fundamental que conheçamos, né, enquanto cidadãos e cidadãs inteligentes, né, críticos e participativos que somos, né, todos nós, é importante que conheçamos o que faz, né, o prefeito ou a prefeita, o que faz o governador ou a governadora, o que faz o deputado federal ou a deputada federal, para que saibamos, né, de quem devemos cobrar as demandas que nos interessam e as demandas que dizem respeito à nossa vida ou à nossa militância. Né? Conhecer as competências de cada ente é fundamental para entender e para participar coerentemente da vida política nacional e para identificar falcatruas e irregularidades. E eu vou estar voltando a esse tema no correr da aula. As competências de cada ente político autônomo são estabelecidas pela Constituição Federal de 88. E ao criar mecanismos de controle de constitucionalidade, por meio dos quais se permite que se demande intervenção do judiciário para garantir o respeito à Constituição, a Constituição ela previu um importante instrumento de invalidação de atos jurídicos que eventualmente sejam praticados por um ente federativo fora do seu âmbito de atuação. Então a gente vai ver, por exemplo, na aula de hoje, que a Constituição define que legislar sobre direito penal é de competência privativa da União. Se um município, né, por exemplo, se em Varginha se aprova uma lei sobre direito penal, por exemplo, descriminalizando o aborto, essa lei ela é inconstitucional, porque ela contraria a repartição de competências estabelecida pela Constituição. É possível, a alguns órgãos, o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, visando a declaração da sua nulidade. Então, por meio desses instrumentos de controle de constitucionalidade, se garante o respeito à repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal entre os entes federativos. Tranquilo? A Constituição ela também estabelece
a possibilidade da União intervir nos Estados-membros. Isso está definido lá entre os artigos 34 e 36, que também versam sobre a possibilidade dos Estados-membros intervirem nos municípios. A Constituição ela determina que o modelo federativo de Estado é cláusula pétrea. O que significa isso? A gente viu na aula passada. Significa que não pode ser modificado por emenda constitucional. Então, se vier uma emenda constitucional prevendo a dissolução da federação, a retirada, por exemplo, da autonomia dos municípios, isso vai ser invalidado, ou tende a ser invalidado pelo STF, por ser considerado uma violação da determinação constitucional de exclusão das propostas de emenda à Constituição de temas considerados cláusulas pétreas. A Constituição ela também prevê, isso está lá no artigo 50, imunidade recíproca de impostos entre os entes federativos. Isso significa que um ente federativo não pode cobrar imposto de outro ente federativo. A União, por exemplo, ou melhor dizendo, a Unifal, que é uma autarquia federal, né, integrante da administração pública indireta da União, não paga IPTU para o município de Varginha, né, enquanto, em geral, qualquer propriedade, né, territorial urbana paga IPTU, né, as propriedades públicas, os bens públicos, não pagam IPTU como uma decorrência dessa regra constitucional que prevê imunidade recíproca de impostos, ou seja, um ente federativo não paga imposto para outro ente federativo. E um ente federativo não pode cobrar imposto de outro ente federativo. Por fim, um outro tema importante previsto na Constituição diz respeito à repartição das receitas tributárias. Isso está previsto lá entre os artigos 157 e 159. Onde o tema, ou as regras, melhor dizendo, da organização político-administrativa do Estado brasileiro estão dispostas, né? Onde essa temática está regulada. Isso está essencialmente no título 3, chamado da Organização do Estado, e que possui, né, os 7 capítulos nominados aí na projeção que todos e todas vocês veem. Diz o artigo 18, né, integrante aí do título 3, que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Diz a Constituição que Brasília é a capital federal e estabelece a Constituição, nos parágrafos 3º e 4º, respectivamente, regras sobre incorporação, subdivisão e desmembramento dos estados, está no parágrafo 3º, e criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Isso está no parágrafo 4º. Eu convido todos vocês a lerem esse artigo da Constituição e outros referentes a esse tema. No artigo 19, por sua vez, estão as chamadas vedações federativas à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entre elas está a vedação ao estabelecimento de cultos religiosos ou de igrejas, prevista no parágrafo 1º desse artigo 19. Essa vedação, né, cujo texto está exposto aí na projeção que vocês veem, estabelece o princípio da laicidade estatal. Esse é o trecho da Constituição que diz respeito ao chamado Estado laico. O Estado laico é aquele que não se vincula a uma igreja específica. Do ponto de vista jurídico formal,
nos tornamos laicos, o Estado brasileiro se tornou laico, com a Constituição da Primeira República, lá de 1891. Antes disso, né, o Império do Brasil, né, o Estado brasileiro no período imperial, ele se vinculava à Igreja Católica. E isso estava previsto na própria Constituição do Império de 1824. A despeito da previsão jurídico-formal do princípio da laicidade do Estado, presente na Constituição Federal de 88, temos ainda, né, um conjunto razoável de resquícios de vinculação religiosa materializados, inclusive, em símbolos e no próprio texto da Constituição, que lá no preâmbulo pede a proteção de Deus, materializado também nos tribunais do Brasil afora, que comumente tem lá um crucifixo nos tribunais do júri, por exemplo. A despeito disso, é importante que saibamos que a Constituição determina a desvinculação entre Estado e Igreja, prevê a laicidade como princípio de organização da República Federativa do Brasil, e isso é extremamente importante para garantir, né, a desvinculação entre religião e política, para garantir o respeito à diversidade religiosa e para garantir que não haja ofensa a direito individual pela vinculação da ação estatal a credo específico ou a religião específica. Tranquilo? A Constituição ela prevê, como eu já afirmei, repartição de competências entre os entes federativos. Mas o que são competências? Competência é um conceito extremamente importante para a gente pensar o Estado brasileiro num sentido republicano. O que é república? Res pública. Res é coisa, pública é pública. Pensar o Estado brasileiro num sentido republicano é pensar um Estado brasileiro, de fato, impessoal, voltado a todos e a todas, que não estabelece distinções ou beneficiamentos pessoais, que se constituem atendendo ao primado da universalidade, que se diferencia do Estado patrimonialista, do Estado clientelista, do Estado corrupto. Pensar o Estado no sentido republicano exige que a gente tome esse conceito de competência e que a gente atribua a ele centralidade, importância. O que é competência? Que é um conceito que vale para pensar o Estado federal, as atribuições vinculadas a cada um dos entes federativos, mas vale também para a gente pensar o Estado num sentido mais amplo. Competências, diz lá o Celso Antônio Bandeira de Mello, são deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. Em síntese, competências são deveres-poderes. Poderes atribuídos a um órgão ou a um agente público para o cumprimento dos deveres que a lei lhe impõe. Quando a gente fala de repartição de competências no âmbito do Estado Federal, a gente está falando, portanto, dos poderes que a União possui para a realização dos deveres que a Constituição lhe impõe. A gente está falando dos poderes que os municípios possuem para a realização dos deveres que a lei lhe impõe. Tal como o mesmo tipo de reflexão vale para os Estados-membros e para o Distrito Federal.
Para a gente entender melhor esse conceito de competências, eu vou fazer referência ao meu próprio exemplo como agente público aqui, exercendo, né, eu sou servidor público, exercendo uma função pública enquanto docente de vocês. Né, eu possuo, por determinação legal, o dever de prestar esse serviço público de ensino-aprendizagem para vocês. E como uma decorrência desse dever, ou, melhor dizendo, para efetivamente exercer esse dever, é que eu posso, por exemplo, avaliar, né, as provas que vocês fazem, as avaliações que vocês fazem, e aprová-los ou não. Né, como uma decorrência desse dever de garantir o serviço público de ensino-aprendizagem, que eu posso, eventualmente, né, expulsar aqui da sala um estudante ou uma estudante que esteja fazendo arruaça, colocando um vídeo de conteúdo indevido, entre outras ações. É para cumprir os deveres que a lei me impõe que eu possuo poderes. E o mesmo raciocínio vale para pensar a repartição de competências no âmbito do Estado Federal. A Constituição impõe deveres, poderes para a União, para os Estados-membros, para os municípios e para o Distrito Federal. Tranquilo? Essas competências atribuídas pela Constituição a esses entes federativos são essencialmente de 3 tipos. Competências tributárias, que dizem respeito à criação e arrecadação de tributos. O que são tributos? São meios que possui o Estado de arrecadar os recursos que ele necessita para realizar suas ações. Imposto é um tipo de tributo, taxa é outro tipo de tributo. Os tributos são instrumentos de arrecadação. E a Constituição estabelece as competências tributárias da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. A gente vai ver isso logo mais a partir do próximo slide. Uma outra espécie de competência estabelecida pela Constituição é a competência legislativa, a competência de criar leis, né, inovar no ordenamento jurídico por meio da promulgação de atos gerais e abstratos. A Constituição define, portanto, sobre que temas a União pode legislar, que temas os estados podem legislar, que temas sobre quais temas os municípios podem legislar. Por fim, a terceira espécie mais importante de competência, definida pela Constituição, no que tange a repartição entre os entes políticos que compõem a federação, é a administrativa, também chamada material, que diz respeito à prática de atos concretos, a atos administrativos, a políticas públicas, a chamada competência administrativa ou material. Que a gente vai ver também na aula de hoje como se distribui essas competências entre os entes federativos. Tranquilo? Eu vou encerrar aqui a gravação, né, para ouvir se alguém tem alguma dúvida, e caso não haja dúvidas, ou depois de saná-las, eu retomo a gravação para a etapa final da aula.